Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item Causas atuais das aflições, parágrafo 4º. Bom, você já se perguntou por que a vida é tão cheia de dificuldades e decepções? Por que para muitos o caminho parece tão espinhoso? Será que é o destino, a sorte, o destino? Ou algo que foge ao nosso controle? Hoje vamos mergulhar em um texto incisivo e libertador de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre as causas atuais das aflições. Então, preparem-se para uma análise profunda que pode mudar completamente a sua visão sobre o sofrimento. Vamos explorar a ideia de que as nossas dores não são sempre um castigo do alto, mas em grande parte uma consequência natural das nossas próprias escolhas. Nesse vídeo, vamos ainda descobrir as duas grandes fontes do sofrimento humano. Vamos analisar os exemplos diretos de como a nossa imprevidência, o nosso orgulho e a nossa falta de moderação podem gerar infelicidade. Vamos compreender por que é mais fácil culpar o destino do que a nós mesmos. E, finalmente, encontrar a verdadeira solução para evitar esses males. Está interessado? Não sai daí não. Fique conosco e descubra o poder transformador da autoanálise e da responsabilidade pessoal. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma delas tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, o texto aqui está mostrando para a gente as duas fontes do sofrimento. Essa frase é a premissa central de toda a análise sobre as causas das aflições. Ela vai estabelecer uma distinção fundamental. O sofrimento humano não tem uma única origem, mas vem de duas fontes completamente diferentes. E é crucial que a gente possa aprendê-las e diferenciá-las. Então, a primeira causa aí que o texto cita é a causa na vida presente, que são as aflições que nós mesmos criamos, conscientemente ou inconscientemente, por meio de nossas escolhas, ações e comportamentos nessa própria vida. Por exemplo, uma pessoa que se arruína financeiramente por jogar, ou que adoece por causa de excessos alimentares e falta de cuidado com o corpo. Nesse caso, a dor é uma consequência direta e imediata de nossa própria imprevidência, vícios ou imprudências. E a segunda, causa que o texto cita estaria fora desta vida. São as aflições que não têm uma causa aparentemente na vida atual. Elas são, na verdade, a consequência de ações ou erros cometidos em existências passadas. Por exemplo, uma pessoa que adquire uma doença congênita ou um sofrimento profundo sem motivo óbvio. Nesse caso, a dor é uma prova ou uma expiação que o espírito escolheu para purificar-se e saldar débitos antigos. Então, a importância de distinguir essas duas fontes está em nossa capacidade de reação. Quando a causa da dor é desta vida, a solução está em nós mesmos, em mudar nosso comportamento. Quando a causa vem de fora, a atitude mais sábia é aceitar a prova com resignação e fé, sabendo que ela tem um propósito de purificação e progresso. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então veja que aqui Kardec ele puxa o princípio da causa e efeito pessoal. Então, nessa frase, ele está nos convidando a uma autoanálise. Ele nos diz que, se olharmos com sinceridade para as nossas dificuldades, veremos que muitas delas não são resultados do acaso, mas sim
de nossas próprias atitudes e comportamentos. A explicação é a seguinte: perceba que o texto usa, logo no início, a palavra reconhecer. Ele está nos convidando a investigar a origem de nossos problemas em vez de aceitá-los de forma passiva. Ao fazer isso, perceberemos que muitas de nossas aflições são uma consequência natural de quem somos e do que fazemos. Então, a palavra aí que ele usa, né, muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, a palavra caráter aqui está se referindo às nossas inclinações e tendências, como a impaciência, o orgulho, a ambição excessiva, a vaidade. E quando ele usa a palavra proceder, ele está se referindo às nossas ações e escolhas, como decisões impulsivas, falta de planejamento, uso indevido de nossos recursos ou a maneira como tratamos os outros. Então, a frase ela está nos lembrando, né, da lei universal de causa e efeito. Se semeamos a indisciplina e a arrogância, colhemos o fracasso e os conflitos. Se agimos de forma imprudente, colhemos consequências desagradáveis. A aflição, nesse caso, não é um castigo, mas o resultado inevitável de nossas próprias sementes. O homem, portanto, é o principal responsável por grande parte de suas dores, e somente ele. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, Kardec chama aqui, nessa frase, as consequências do caráter. Essa frase é um forte chamado à reflexão, usando perguntas retóricas para nos fazer confrontar uma verdade cômoda. Muitos de nossos infortúnios são criados por nós mesmos. A frase ela está nos convidando a reconhecer que as tragédias pessoais não são sempre fruto do azar ou do destino. A nossa queda, seja ela moral, financeira ou de saúde, é muitas vezes uma consequência direta da nossa forma de ser e de agir. E o texto ele está destacando 3 características negativas que frequentemente levam ao sofrimento. A primeira, a imprevidência, que é a falta de planejamento e de cuidado com o futuro. É a pessoa que gasta sem controle, que não se previne contra imprevistos ou que age de forma impulsiva, sem pensar nas consequências a longo prazo. A segunda, o orgulho, que é o excesso de autoestima que leva à arrogância. É o orgulho que impede que o homem de pedir ajuda, de admitir seus erros ou de aceitar um trabalho humilde, levando à ruína por não querer se rebaixar. E a terceira, a ambição, a busca desmedida por poder, riqueza ou reconhecimento. É a ambição que leva uma pessoa a trair a confiança, a passar por cima dos outros e a sacrificar sua família ou seus valores apenas para, no final, se ver isolada e infeliz. Dessa forma, a gente pode entender que essa frase nos diz que, ao olhar para a origem de nossos problemas, encontraremos frequentemente um espelho que se reflete às nossas próprias falhas de caráter. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então veja que aqui Kardec chama atenção para as consequências da indisciplina e da falta de controle. Nessa frase, ele continua a lista de comportamentos que levam ao sofrimento.
focando em vícios de caráter que demonstram a falta de disciplina e controle pessoal. A frase nos diz que a ruína, seja ela financeira, profissional ou social, ela é frequentemente um resultado de nossa própria indisciplina. E o texto ele destaca 4 causas principais. A primeira, a falta de ordem. A desorganização na vida pessoal e no trabalho, a falta de planejamento e a incapacidade de gerenciar tempo e recursos. Uma pessoa que não tem ordem tende a viver no caos, perdendo oportunidades e acumulando problemas. A segunda, a falta de perseverança. Então, a desistência diante das dificuldades é a incapacidade de manter o foco em um objetivo, de lutar por ele, desistindo, nesse caso, nos primeiros obstáculos. Isso impede o desenvolvimento de habilidades e a conquista de metas. A terceira, o mal proceder, que é a conduta moralmente duvidosa, como a desonestidade, a falsidade, a falta de ética nas relações. Esse comportamento, além de ferir os outros, traz desconfiança e isolamento, levando o indivíduo a uma profunda solidão. E a quarta, não saber limitar os seus desejos. Aqui, a falta de moderação e autocontrole é a incapacidade de dizer não a si mesmo, seja na busca por prazeres efêmeros, no consumismo desenfreado ou em qualquer tipo de excesso. Essa falta de limites leva a dívidas, problemas de saúde e a um ciclo de insatisfação constante. Então veja que Kardec está nos lembrando que muitos de nossos infortúnios são consequências de nossa falta de disciplina e do nosso fracasso em controlar nossos impulsos e comportamentos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Então, aqui Kardec está chamando atenção para as consequências do egoísmo nas relações. Então, aqui ele aponta para uma fonte muito comum de sofrimento: os relacionamentos infelizes. Ela nos ensina que a felicidade a dois não pode ser construída sobre bases materiais ou bases superficiais, mas apenas sobre o amor e a sinceridade. O texto ele nos convida a refletir sobre a diferença entre um relacionamento genuíno e um baseado em conveniência. O sofrimento, ou seja, as uniões desgraçadas, ela vai surgir quando os laços não são formados pelo coração, mas por um cálculo. Que tipo de cálculo? Um cálculo de interesse, que as uniões são motivadas pelo dinheiro, pela segurança financeira, pelo status social ou qualquer tipo de ganho material. É o casamento por conveniência, no qual uma pessoa busca os benefícios que a outra pode oferecer sem que haja amor verdadeiro. Além disso, temos o cálculo da vaidade. Refere-se às uniões motivadas pela aparência e pelo orgulho. É o casamento com uma pessoa para impressionar a sociedade, por uma beleza, pela fama ou a posição social, apenas para inflar o próprio ego. Então, Kardec aqui está nos enfatizando que, em ambos os casos, o coração não tomou parte alguma. Isso significa que, por mais bem-sucedida que uma união pareça aos olhos do mundo, se ela não tiver o amor como base, será vazia e terá infelicidade para os envolvidos. A ausência de sentimento é a causa principal da desgraça. Quantas dissensões e funestas disputas
se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Kardec aqui está trazendo a raiz dos conflitos. Ele aponta para a causa de grande parte dos desentendimentos e brigas na vida, tanto em nível pessoal quanto em social. Ele nos ensina que a maioria dos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos mais controle sobre nossas emoções e reações. O texto destaca duas características de comportamento que são as principais responsáveis por transformar pequenos desacordos em disputas funestas, ou seja, prejudiciais e desastrosas. A primeira, a falta de moderação. Aqui refere-se à incapacidade de manter a calma e a tranquilidade. É agir ou falar de forma impulsiva, sem pensar nas consequências. A falta de moderação leva a uma escalada de hostilidade, transformando uma simples conversa em uma discussão acalorada. Outra, a suscetibilidade, que se refere a ser excessivamente sensível ou a se ofender facilmente. É o ego ferido que reage de forma exagerada a uma crítica, a uma brincadeira inocente ou a uma simples divergência de opinião. A suscetibilidade, ela alimenta o orgulho e impede o diálogo, porque a pessoa está mais preocupada em se defender do que entender o próximo. A frase, ela nos diz que as brigas e desentendimentos não são causados tanto pelo tema em questão, mas pelas nossas próprias falta de controle e por um ego fragilizado. A moderação e a humildade são, portanto, as chaves para a paz em nossas relações. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Kardec aqui ele faz uma conexão entre vícios e doenças. Ele aponta para uma das causas mais diretas e evidentes do sofrimento humano, que é a falta de moderação e descontrole dos nossos hábitos. Ele nos diz que a nossa saúde, tanto física quanto mental, ela é um reflexo direto das nossas escolhas. Grande parte das doenças e enfermidades não são aleatórias, mas sim consequência de nossa própria indisciplina, chamada aqui de intemperança e excesso de todo gênero. E o que isso significa na prática? Vamos lá. A intemperança física, ela inclui o abuso de álcool, drogas e má alimentação. São os hábitos que ignoram os limites do corpo, levando a doenças crônicas como problemas cardíacos, diabetes, cirrose. O corpo, quando não é cuidado, cobra seu preço. E temos também o excesso de todo gênero, que é um conceito que vai além do físico. Ele inclui o excesso de trabalho, que leva ao estresse crônico, e ao burnout, a falta de descanso, que enfraquece o corpo, e até mesmo a intemperança emocional, como a raiva e o ressentimento constante, que podem afetar o coração e a mente. Kardec nos lembra que muitas das nossas dores físicas e mentais são um aviso, uma consequência natural da nossa falta de controle. A doença, nesse caso, não é um castigo, mas uma lição da natureza que nos mostra a necessidade de cuidar do nosso próprio corpo. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se infligem da falta de deferência
com que são tratados e da ingratidão deles. Kardec aqui, ele traz para a gente a relação entre causa e efeito dentro da família. Ele nos mostra um dos exemplos mais diretos de como nossas próprias falhas podem gerar sofrimentos em nossa vida. Ela aplica a lei de colher o que se semeia ao ambiente familiar, mostrando que a infelicidade dos pais com seus filhos é muitas vezes uma consequência de suas próprias ações. Então ele fala aqui, né? A causa, a falha dos pais. Os pais falham. Então, nessa frase, ele está apontando o problema na raiz. Os pais não combateram as más tendências dos seus filhos desde cedo. A causa dessa omissão é a fraqueza, cedendo a todos os desejos de seus filhos para evitar conflito, ou até mesmo por meio da indiferença, não se importando com o desenvolvimento moral da criança, focando apenas no lado material. Ao serem negligenciadas, as pequenas falhas de caráter, eles se transformam em germes que se desenvolvem, enraizam na personalidade da criança. E o texto destaca 3 desses germes. O primeiro, o orgulho. A criança se sente superior, acima das regras. O segundo, o egoísmo. Ela só pensa em si mesma e em seus próprios interesses. E a terceira, a tola vaidade, onde a criança se preocupa excessivamente com a aparência e a opinião dos outros. A consequência final para os pais é a mais dolorosa. Quando os filhos crescem com esses germes, o coração deles se torna seco, ou seja, incapaz de demonstrar gratidão, empatia ou deferência. Os pais, então, se veem tratados com ingratidão e falta de respeito, e se afligem sem perceber que essa colheita é o resultado direto de sua própria semeadura no passado. Resumindo, Kardec nos traz um alerta severo e amoroso. A infelicidade familiar não é fruto do acaso ou de uma punição divina. Ela é a consequência natural da falta de vigilância e da omissão dos pais que falharam na sua missão mais importante, a de educadores, e acabaram por criar o próprio sofrimento que agora os aflige. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Kardec está nos convidando a fazer uma análise fria da nossa consciência. Ele nos pede para, em um momento de dor ou decepção, agir como um detetive de nossa própria vida. A palavra-chave aqui é friamente. Precisamos deixar de lado a emoção, a autopiedade e as desculpas e olhar para os fatos com honestidade. Kardec nos convida a refazer a nossa própria trajetória. Se você está infeliz em um casamento, volte aos motivos que levaram à união. Se está em uma situação financeira difícil, analise suas escolhas e gastos. A ideia é traçar a linha de causa e efeito que nos trouxe até o sofrimento presente. E quando a gente realiza essa análise de forma sincera, o texto ele nos afirma que, na maioria das vezes, a conclusão será sempre a mesma. Se eu tivesse agido de outra forma, se eu tivesse tido mais prudência, menos orgulho, não estaria nessa situação. A frase ela nos ensina que a responsabilidade por grande parte do nosso sofrimento
não está na sorte, no azar ou no destino. Ela está em nossas próprias mãos. E reconhecer isso é o primeiro passo para a mudança, pois se formos nós que criamos o problema, apenas nós somos os únicos capazes de resolvê-lo. A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seu próprio infortúnio, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Kardec aqui ele está mostrando para nós os motivos das nossas aflições. É a conclusão mais forte e direta de toda a análise anterior. Ele nos tira do papel de vítimas e nos coloca de forma inegável como os principais responsáveis por grande parte de nossas aflições. A frase ela está nos convidando a enfrentar a verdade de forma definitiva. A pergunta a quem responsabilizar se não a si mesmo é uma provocação que exige uma resposta honesta. Ela nos força a admitir que, na maioria dos casos, somos os únicos culpados pelas nossas dores. O texto afirma que o homem é o causador de seus próprios infortúnios, mas, por ser menos humilhante para a sua vaidade, ele prefere culpar forças externas. É um mecanismo de defesa psicológico. É mais fácil dizer que a vida é injusta ou que o destino está contra nós do que admitir que erramos. A frase final, o mito da má estrela, seria um destino infeliz imposto por força maior. Na verdade, ela não existe. O que existe é a nossa incúria, a nossa própria negligência, a nossa falta de cuidado, de indisciplina e de imprevidência. Kardec, então, nesta frase, ele chama a responsabilidade para nós. Ele nos ensina que, em vez de ficarmos presos a lamentos e desculpas, devemos olhar para as nossas próprias atitudes, pois a mudança de nossa sorte começa com a mudança de nosso comportamento. Os males dessa natureza fornecem indebutavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, Kardec traz aqui a solução para o sofrimento. Né? Nesta frase, a conclusão da primeira parte do texto é extremamente poderosa. Ela vai resumir o problema e apresentar a solução de forma clara e direta, colocando todo o poder de mudar nossa vida em nossas próprias mãos. E qual seria a explicação, né? Então veja que o texto, primeiro, ele reforça que os sofrimentos causados por nossas próprias faltas de ordem, pelo nosso orgulho, ambição, intemperança, não são insignificantes. Pelo contrário, eles formam um notável contingente, ou seja, uma grande e significativa parte de todas as nossas dificuldades. Então, a lição é que a maioria das nossas dores são auto-infligidas. Em seguida, Kardec nos dá o caminho para evitar esses males. Não é a sorte ou a intervenção divina que os eliminará, mas o nosso próprio trabalho de autoaperfeiçoamento.
Kardec ele especifica que esse trabalho deve ser feito de duas naturezas. A primeira, fazendo uma melhoria moral, que significa lutar contra as nossas imperfeições de caráter, o egoísmo, a vaidade, a impaciência, a fraqueza. É um trabalho interno de purificação do nosso ser. E segundo, o melhoramento intelectual. Isso significa que o esforço para adquirir conhecimento, desenvolver a razão e agir com prudência e inteligência. E o segundo se refere ao melhoramento intelectual, que se refere ao esforço para adquirir conhecimento, desenvolver a razão e agir com prudência e inteligência. É o oposto da incúria, ou seja, o oposto da negligência, que foi. E a segunda, o melhoramento intelectual, que se refere ao esforço para adquirir conhecimento, desenvolver a razão e agir com prudência e inteligência. É o oposto da incúria, ou seja, é o oposto da negligência que foi mencionado anteriormente. Enfim, a frase nos ensina que, se formos nós que criamos grande parte de nossos infortúnios, a solução está em pararmos de culpar o destino e começarmos a trabalhar ativamente para nos tornarmos pessoas melhores, tanto em nosso interior quanto em nossas ações. Esse é o caminho para evitar o sofrimento e construir a vida mais feliz e equilibrada.